Estamos de volta com o Jornal São Francisco é Notícia. Você que nos acompanha também pela internet, no nosso podcast. A gente vai bater um papo agora sobre coronavírus com um dos pneumologistas mais conceituados do interior do estado do Rio de Janeiro. Uma honra para a gente poder entrevistar o Dr. Ricardo Madeira, que já está aqui na linha e vai bater um papo comigo e com Paulo Noel. Dr. Ricardo, bom dia para o senhor. Queria iniciar a entrevista perguntando sobre qual a importância, porque muitas pessoas não estão entendendo, qual a importância para que a gente passe por essa pandemia de forma mais tranquila, as pessoas ficarem em casa, evitarem aglomerações e circular pelas cidades. Bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Paulo Noel. Bom dia, rádio ouvinte da São Francisco FM. É um prazer também estar aqui com vocês. A pergunta é muito bem colocada, Vinícius, porque é uma questão matemática, né? Os casos graves são em pouca quantidade, né? São só 20% das pessoas que se infectam com esse novo vírus, elas vão precisar de algum tipo de cuidado médico, e desses só 5% vão precisar de internação. Então, é uma quantidade pequena, mas mesmo na quantidade pequena, diminuindo a transmissibilidade, é importante ressaltar que esse vírus transmite pelo contato estreito entre as pessoas, as pessoas por meio do espirro ou tosse, ou mesmo com as mãos que foram colocadas sobre superfícies contaminadas pelos vírus, pode contaminar outras pessoas, e daí passar para outras pessoas. Então, como eu estava dizendo, o pensamento, o raciocínio é matemático. Quanto menos pessoas infectadas, menos casos graves. Então, é importante as pessoas não se aglomerarem. Está na hora da pessoa ficar em casa, reclusa em casa. Só sair realmente no caso de absoluta necessidade, ou então em caso de trabalhar em situação, por exemplo, os profissionais de saúde têm que enfrentar o problema de peito aberto para poder atender a população. Aliás, ontem foi um momento importante nessa briga aí contra o coronavírus, né, em que a sociedade brasileira reconheceu o empenho da classe médica e dos enfermeiros, técnicos, auxiliares, que estão nessa luta aí, ao invés de fazer panelaços de lado A, lado B, todos se unindo, aplaudindo, né, nas sacadas dos prédios a equipe da saúde em todo o país, né? Bom, doutor, como que surge um novo vírus desse? Porque muita gente está especulando por aí que o vírus nasceu na China a partir de consumo de carne de morcego, muita gente especulando que esse vírus já existe. Ontem viralizou uma mensagem de que o coronavírus não é um vírus novo, já existe. De fato existe já a família coronavírus, mas como que surge esse subtipo? Como que nasceu, como que nasce um vírus novo desse? Esse vírus, como você bem disse, ele faz parte de uma família chamada coronavírus, porque tem um formato de coroa ao redor dele, é por isso que eles chamam de coronavírus. Tem vários tipos de coronavírus. 2 deles já foram enfrentados em alguns anos passados aí, em grandes epidemias também, que foi a SARS e a MERS, né, que também foram coronavírus. E essa história do morcego, ela não é de todo em verdade não, viu, Vinícius? Não. Porque, ao que parece, é possível e provável que a origem disso tudo seja o morcego. Morcego vivo. É preciso ressaltar que alguém, para ter comido a carne do morcego lá atrás, na China, é preciso que alguém capturasse esse morcego ainda vivo. E já foi verificado que o morcego pode ser portador vivo de coronavírus. E essa interferência da raça humana, da nossa raça humana, na natureza, é que faz aparecer essas novas espécimes de micro-organismos capazes de influenciar negativamente a nossa vida. Na verdade, então, esses micro-organismos já existiam, é que não tinham contato com o ser humano até então, né? Exatamente. E aí o ser humano busca, através da sua invasão meio que atávica, né, no meio ambiente, na natureza, ele acaba buscando um problema para ele, né? Esse coronavírus, deixar bem frisado, ele já existia. Sim. E ao que tudo indica, é por conta de morcego, sim. Morcego, quando estava vivo. Depois que ele morreu, foi para a panela, não transmite para mais ninguém. Mas alguém que capturou o morcego e teve contato com ele vivo, pode ter, sim, ter contato com esse vírus ainda vivo no morcego, né? Que é um hospedeiro, né? Entendi. Paulo Noel quer fazer uma pergunta para o senhor.
Pois não. Doutor Ricardo Madeira, bom dia. Bom dia, Paulo. Então, esses vírus podem ser transmitidos de pessoa a pessoa pelo ar. E como é que acontece esse coronavírus? Acontece entre humanos? Entre humanos, isso já é realidade. Essa pandemia que nós estamos vivendo é a transmissão humano-humano. É uma síndrome gripal, alguém lá que é o número 1, né, infectou outras pessoas através de contato físico direto ou através de gotículas eliminadas pela tosse ou espirro, ou até por falar, né? É uma coisa que é importante também, que é uma questão também física. Por conta do peso do coronavírus, ele é grandão, né? Não a ponto de ser visto em olho nu, naturalmente, mas ele cai no chão, mesmo uma pessoa espirrando, a uma distância de mais ou menos 1 metro. Daí que se recomende 1,5 metro, mais meio metro de distância entre as pessoas. Ou seja, evitar a aglomeração. O mundo inteiro que seguiu isso está se dando bem. Nós temos que seguir isso também. Doutor Ricardo, há evidências de que animais de estimação transmitem o novo coronavírus? Olha, a transmissão animal de estimação homem, ninguém nunca falou sobre isso, né? Há um relato de uma mulher que teria contaminado o cão. Eu, sinceramente, não sei se isso é verdade, não sei, né? Eu não sei que tipo de testagem foi feita na secreção desse cão, dessa mulher, mas o inverso não. O cão transmitir para o homem, não tem nenhum relato no mundo inteiro. Muitas pessoas estão comentando, doutor, que pelo fato da coroa do vírus ser grande, né, é o que você falou agora há pouco aí, não é isso? Uhum. E qualquer máscara seria eficiente para evitar a contaminação, a transmissão. É verdade? Exatamente. Isso? É verdade, sim. Mas é também verdade que, vamos supor que eu ou você coloquemos uma máscara, entremos em contato menos de 1 metro com a pessoa contaminada que espirrou em cima da gente. Vamos só supor que isso seja verdade, tá? Nessa máscara, mesmo eu me protegendo, ela fica gotícula fixada na máscara pelo lado de fora. Então essa máscara deve ser descartada após o uso. Isso é a recomendação que se faz para todo mundo. Porque a própria saliva da pessoa acaba umedecendo e desfazendo aquela proteção que a máscara pode dar para os seus... Quem deve usar a máscara? É uma pergunta que muitas pessoas se fazem, né? Até por conta da máscara ser pouco encontrada, né? Ela já aumentou de preço, lamentavelmente as pessoas estão, em cima das crises, estão praticando esse absurdo, colocando sobrepreço, e elas estão sumindo do mercado mesmo. Então, como fazer, né? A máscara tem que ser usada por casos suspeitos, né? Então, aquela pessoa com quadro gripal, ela se tiver sozinha, não precisa usar máscara, naturalmente. Ela vai passar para quem? Mas se ela precisar ir a algum lugar, ela tem que usar a máscara. Os profissionais de saúde, naturalmente, têm que usar na hora de examinar os seus pacientes, com certeza. Doutor Ricardo. Pois não. São 2 perguntas em uma só. Pois não. Quanto tempo demora para ter sintomas após o contato e quais são esses sintomas? Os sintomas, eles normalmente são sintomas gripais comuns. E a gente trata essa história de gripais comuns de uma maneira que eu não gosto, sabe? Porque gripe também é uma doença grave no mundo inteiro. Gripe também mata, né? Essa, naturalmente, esse novo vírus é um vírus mais letal. Mas gripe mata, né? Especialmente essa população mais vulnerável. São os imunocomprometidos, os idosos. Gripe também mata. Então, voltando para responder a sua pergunta, mais ou menos em torno de 5 até 7 a 10 dias para elas se instalar. Duração de sintomas é mais ou menos nessa proporção, em torno de 10 dias, e em sintomas puramente parecidos com uma gripe ou resfriado comum. A tosse seca parece que está diferenciar um pouco dessa gripe, entre aspas, das demais, porque ela não produz muita secreção, muito catarro nos pulmões. Ela faz um infiltrado, o que a gente chama do interstício do pulmão, que não é dentro do brônquio. Principal efeito deletério desse vírus no pulmão. Mas, normalmente, são sintomas gripais. Raramente as pessoas ficam mais graves, com tosse persistente, febre elevada e o mais importante de tudo,
falta de ar. Aliás, doutor, sobre a falta de ar, eu queria perguntar ao senhor, na condição de pneumologista, o senhor vai poder até nos ajudar melhor, para que as pessoas entendam a diferença de um simples desconforto respiratório para uma falta de ar. Para o senhor pode parecer uma coisa óbvia, mas para as pessoas com esse pânico generalizado por conta do coronavírus, muitas vezes não sabe discernir. Eu estou com a tal falta de ar ou é apenas um desconforto respiratório? Qual a diferença? Lamentavelmente, isso é muito subjetivo. E você falou uma coisa que é a chave do problema. É o pânico gerado, né, que pode fazer a pessoa induzir a perceber uma coisa que ela não está sentindo. Mas é muito fácil a pessoa, em sã consciência, saber o que é um desconforto comum, nariz entupido, de uma real falta de ar. A pessoa não respira realmente bem, não consegue respirar. É diferente. O que é importante também ressaltar é que as pessoas, os asmáticos e as pessoas com bronquite, esses sim podem, em função de uma gripe comum, também sentir falta de ar. Então cabe ao profissional de saúde discernir uma coisa da outra. Beleza. E também é importante se afirmar para as pessoas que não vão às emergências com sintomas frustos, sintomas pequenos, só se realmente piorarem. Porque elas, ao invés de estarem procurando uma cura, né, para o problema delas, elas podem estar realmente se contaminando com aglomeração nas salas dos hospitais. Então, o cidadão ele tem que se conscientizar disso. Pois não, Paulo Noel. Doutor Ricardo. Pois não, Paulo. O idoso que tomou a vacina contra a gripe, ele estaria... imunizado? Não vou dizer se estaria imunizado, mas estaria razoavelmente em condições melhores? Protegido? Não, de jeito nenhum. Essa vacina que se faz é contra o H1N1, né, que é um outro tipo de vírus. Essa vacina não imuniza contra o coronavírus. A busca de vacina ainda está sendo feita, essa busca ainda está sendo feita, especialmente na América do Norte, mas também na Europa e em Israel. Mas ainda não há uma vacina para ele. O que foi dito aí, eu não sei se isso é verdade, doutor, que ao tomar uma vacina, isso estimula o sistema imunológico. Até que ponto a gente imunologicamente está melhor a partir de uma vacina que não é aquela com o vírus inativo do coronavírus? Não. Esse raciocínio não pode ser levado em conta. Essa vacina é específica contra o H1N1. Perfeito. É feita com sequência genética desse tipo de vírus, que não tem nada a ver com o coronavírus, que é um vírus novo. Uhum. Ela não protege nem indiretamente, de jeito nenhum. Doutor, com relação à falta de ar, a partir de que momento que o médico detecta a necessidade de entubar o paciente? Porque me parece que a falta de ar é o sintoma que starta para a pessoa procurar um serviço de saúde, porque o que se diz aí até agora é que sintomas leves devem ficar em casa, não é isso? Em casa, exatamente. Mas a pergunta também é muito bem colocada, diz mais em questão de atitude médica, e o médico ele vai se fiar em duas coisas. A primeira delas é uma coisa chamada concentração de oxigênio no sangue, e que é facilmente medido por um aparelhinho que chama-se oxímetro, né? Num primeiro momento. Depois pode fazer até um estudo do sangue arterial com uma gasometria arterial. Mas um oxímetro, com um aparelho que coloca no dedo, é possível detectar se a pessoa está sendo bem oxigenada ou não. Esse é o start. A radiografia simples não costuma mostrar absolutamente nada, ela não é útil. A tomografia computadorizada é que vai fazer o médico lá, o intensivista, junto com a oxigenação, a optar pela intubação do paciente e colocação na máquina que chama-se ventilador mecânico. Uma vez entubado no ventilador mecânico, quais as chances de sobreviver nesse enfrentamento ao coronavírus? As chances vão estar ligadas exatamente àquela população de mais alto risco. São aquelas pessoas que têm outras doenças, né, que podem dificultar a cura, mesmo que essa doença não seja respiratória. Exemplo disso, as doenças do coração, as doenças renais, a pessoa que tem cirrose hepática, a pessoa que está fazendo quimioterapia, né, por qualquer motivo. Então, todas essas pessoas são colocadas em grupo de risco, junto com as pessoas mais idosas. Se essas coisas se somarem, tão maior vai ser o risco. O que eu quero dizer? Uma pessoa idosa, diabética, cardíaca e no respirador, a chance vai ser muito pior do que uma pessoa jovem no respirador, sem nenhuma comorbidade.
Ok. Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, doutor. Vejamos aqui. Bom dia, gostaria de saber quais os cuidados para quem tem sangue coagulado e uma embolia pulmonar. Não sei se a pessoa já teve embolia pulmonar, mas as pessoas desse grupo de risco. Eu acho que eu entendi a pergunta. A pessoa que tem qualquer problema de trombose, que tem uma embolia pulmonar, ao contrário do que a pessoa, o sangue coagulado não, é o sangue incoagulado. A pessoa tem que tomar anticoagulante para ficar com o sangue mais fino. Sim. Né? Isso é uma comorbidade. Né? Se a pessoa tem uma parte do pulmão que não está sendo bem oxigenada por conta de uma embolia, se ela tiver o pulmão acometido, veja bem, se tiver doente, isso não coloca a pessoa em situação de risco se não está doente. Tá? Ela não doente, não transmitindo para ela está livre desse raciocínio. Mas se ela adoecer, essa é uma comorbidade, uma doença a mais que pode balançar para negatividade para essa pessoa. Entendeu? Isso. Pois não, Paulo, pode fazer a pergunta. Vamos tentar colocar aqui no Viva Voz que o Paulo André quer fazer uma pergunta ao doutor Ricardo Madeira, do qual eu agradeço muito, doutor Ricardo. O senhor está participando, dando a contribuição importante de esclarecimento para as pessoas. Quem vai fazer a pergunta é o nosso amigo Paulo André. Paulo André, bom dia. Bom dia, Paulo Noel, Vinícius, doutor Ricardo Madeira, ouvintes da Rádio São Francisco FM. Doutor Ricardo, só pegando o gancho no que o senhor falou há pouco, em relação aos exames, para identificar a necessidade de intubação, usar o equipamento de ventilação no paciente, a gente sabe que um aparelho de tomografia, um exame de tomografia é um exame que não se faz com tanta facilidade. A pergunta é a seguinte, doutor, diante da oxigenação do paciente baixa, identificou que a oxigenação dele está baixa, ele está com sintomas do coronavírus, já não seria o caso de destinar a ventilação, a intubação do paciente, ou não? O protocolo é só usar esse procedimento a partir do momento que fizer uma tomografia. Paulo André, prazer em falar com você também. Naturalmente, naqueles locais que porventura não houver tomografia computadorizada, o médico vai se valer de critérios clínicos para poder executar a intubação do paciente. O paciente que está francamente agônico, não conseguindo respirar e com oxigenação baixa, isso pode sim ser critério de intubação, não tenha dúvida. Na ausência da tomografia, a coisa não tem que estar amarrada à tomografia. Estou falando que isso é um protocolo. Protocolarmente, o exame de tomografia deve ser feito, tá? Ok. Vinícius, eu até coloco ao ar aí, vou fazer um contato com o secretário municipal de saúde. E pelo que me consta, ontem foi dado muitas explicações aí em uma entrevista, na verdade em uma live via rede social, em que o secretário, a prefeita deram alguns esclarecimentos. Ele colocou lá que o município tem leitos de UTI, que tem equipamentos de ventilação e que faz essa intubação, né? Apenas um leito. Apenas um pronto a fazer esse procedimento? Pois é ver a possibilidade de fazer um investimento, solicitar no Estado, a título até de emergência, já que a gente está aí vivendo essa pandemia, muitos países inclusive decretando calamidade, voltando aqui para um contexto de local, sabe, doutor? Eu sei que a gente só está aí para responder algumas perguntas, mas é importante colocar nesse momento que a gente está discutindo esse assunto também essa necessidade, porque é um atendimento rápido. Chega no Manuel Carola, por exemplo, com um quadro de insuficiência respiratória com necessidade de intubar, tem recurso ali. Não sei se é tempo hábil, se há disponibilidade de investimento nesse aparelho de ventilação, porque não é nem a UTI em si. Eu acho, nem, doutor, se me corrija se eu estiver errado, eu acho que uma unidade, um atendimento que tenha esse, mesmo que não seja uma UTI uma unidade semi-intensiva, né? Pode salvar vidas, não é isso? Olha só, a gente está vendo acontecer, especialmente no norte da Itália, uma situação calamitosa que é exatamente falta de respiradores mecânicos. Nós estamos falando num país e numa região rica da Itália, onde que, pretensamente esses investimentos eles não faltaram em momento algum. E estão faltando agora.
eu quero ressaltar que o mais importante agora é a prevenção. O nosso papel, não só de classe médica, profissionais de saúde, como cidadão, é compreender que a prevenção é a chave de tudo. Então, seguindo as recomendações de ficar em casa, não se colocar em situação de risco com aglomerações, evitar contágio com pessoas que estejam com sintomas gripais, mesmo que no resfriado comum. Doutor, a Kelly pergunta, ela tem problemas na tireoide, não disse de que ordem é esse problema. Essas pessoas que são acometidas com problemas na tireoide, tem algum risco? Não tem nenhum apontamento no sentido de doença tireoidiana, a não ser que a pessoa esteja numa crise de doença tireoidiana que a faça estar internada, por exemplo, por conta disso. Aí é um outro problema. Mas o simples fato de ser doente da tireoide, não, de jeito nenhum. A Marilene de São Francisco pergunta, quem tem derrame pleural, até hoje sente dores, está no grupo de risco? Olha, depende de que tipo de derrame pleural. Por exemplo, é muito comum ter derrame pleural em paciente cardiopata, doente do coração, uma coisa chamada insuficiência cardíaca. Esse paciente está no grupo de risco, né? Mas um derrame pleural de outra causa que não seja provocado por doença crônica, não, também não. Doutor, a pergunta que a Alda fez aqui é uma pergunta muito extensa, tá? Mas eu vou resumir a pergunta dela. Ela disse que a casa dela é uma casa humilde, as paredes não são rebocadas, o chão não é com piso, é uma casa humilde, mas ela mantém a casa sempre higienizada, ela procura limpar, desinfetar, mas pelo fato da casa não ter piso, ela está preocupada com isso. Não, o que ela pode fazer para higienizar melhor a casa dela? Olha, é uma realidade muito comum aqui em São Francisco. Lógico que sim. E eu quero parabenizar essa senhora por estar colocando a situação dela dessa forma. Quer dizer, ela, em suma, ela está dizendo que ela vive numa casa que ela gostaria que fosse melhor, né? É uma realidade que a gente realmente enfrenta, mas que ela mantém limpa e aerada. É o que ela pode fazer. Limpeza mecânica, mais nada. É uma limpeza mecânica, manter todas as superfícies limpas. A preocupação dela é porque ela tem 2 filhos com imunidade baixa. Olha, se tiver imunidade baixa, essas crianças têm situação de risco, sim. Evitar contato delas com as pessoas, manter dentro de casa, né? Doutor, pois não, Paulo Noel? Isso, eu tenho 2 perguntas, porque são muitas essas perguntas, mas uma bem curta aqui, doutor Ricardo. Pois não. Quem deve usar máscara? Quem deve usar máscara são os pacientes sintomáticos quando em contato com outras pessoas. É importante frisar isso. Porque, eu devo usar máscara, então vou ficar em casa sozinho de máscara. Não está ajudando ninguém. Né? E também no dia a dia, o senhor não recomenda ficar... Não, de jeito nenhum. No paciente sintomático que tiver que ter contato necessário com outra pessoa, tem que colocar máscara. O profissional de saúde, para examinar os seus pacientes, tem que colocar máscara. Essas são as recomendações. Algum antibiótico, algum tipo de medicamento recomendado pela medicina? Não, antibióticos só agem em bactéria, que é um outro tipo de micro-organismo. Não deve, inclusive, ser usado, não é que vai causar piora do problema do vírus, mas não vai melhorar nada e pode, pelo uso indiscriminado, provocar uma resistência às possíveis infecções bacteriana no futuro. Doutor, não deve ser usado. Em termos de antitérmico, qual o medicamento mais indicado? E ontem a OMS, não sei se o senhor viu, voltou atrás na recomendação sobre o uso do ibuprofeno, né? Exatamente. Parecia que tinha um grupo de pacientes em grupo de risco que usaram ibuprofeno e pioraram. Por isso eles não recomendavam o uso do ibuprofeno. Voltaram atrás porque viu-se que essas pessoas pioraram por conta da situação de risco e não pelo ibuprofeno. Mas na nossa realidade aqui é mais dipirona e paracetamol, né? Pode usar numa boa que não tem contraindicação. Nenhuma. Pois não, Paulo Noel. Doutor Ricardo, os vírus podem contaminar objetos? Por exemplo, bens importados da China podem transmitir esses vírus? Não, olha só, poder pode, mas ele tem uma vida, né? O vírus não permanece em cima das superfícies e dos materiais indefinidamente. O máximo que se sabe
ele em cima da superfície é de 4 dias, né? Em situação de contágio estreito, a pessoa tossiu e a pessoa está contaminada e tossiu em cima de uma superfície. Normalmente em horas, especialmente se tiver aquilo na luz solar ou no calor, esse vírus ele se desfaz completamente, ele morre. Uma situação de importação, dia seguido, a gente sabe como é que essa história da liberação de qualquer material importado, é difícil a liberação por parte da alfândega. Eu não acredito de jeito nenhum que esse vírus permaneça por tantos dias em cima da superfície num pacote importado da China, por exemplo. De jeito nenhum. Ok. Vinícius? Tem uma pergunta aqui de um ouvinte. Faça novamente a pergunta que eu vou fazer para o doutor Ricardo. A pessoa não quer entrar no ar, não. Pode fazer novamente, para eu entender. Doutor, está rolando no WhatsApp que alimentos quentes, caldos, água quente, enfim, ajuda a prevenir o vírus. É verdade isso, doutor? Olha só, o que é verdade é que o calor, ele inativa ou mata o vírus, né? Então, isso é uma imaginação. Se tiver, por exemplo, um vírus na beira de uma xícara, e que dentro dessa xícara tiver um alimento quente que vai ser ingerido, esse calor ajudaria a matar o vírus. Não existe nenhuma prova científica disso. Mas não dá nenhum problema as pessoas beberem chá, caldos. Beber à vontade, acho que Mauro vai fazer e pode ajudar. Quem usa medicamento para esquizofrenia tem algum risco? Não. As doenças mentais não oferecem risco nenhum. E quem é fumante? A fumante, sim. O fumante, ele desenvolve uma bronquite tabágica que vai desprotegê-lo no caso de contágio. Então o fumante é um paciente de risco para o coronavírus? É um paciente de risco, com certeza. Vinícius, por que, doutor, lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool nas mãos elimina o vírus se estiver nas mãos? Com certeza. O vírus ele é sensível à limpeza mecânica. Isso também é uma questão química, né? Ele não consegue se reproduzir, nem mesmo ficar vivo em cima de sabão, né? Ele não consegue. Então, a higienização com sabão é a melhor coisa que se pode fazer. O álcool também é bom frisar que o álcool, esse normal, esse 42,6%, ele não tem concentração de álcool suficiente para matar o vírus. Então tem que ser o álcool em torno de 70%. É o álcool 70% que é o álcool hospitalar ou o álcool de uso medicinal. O álcool 42,6% não oferece segurança para uso. Aliás, doutor, sobre o uso de objetos pessoais como toalha, talheres, copo, até roupas, por exemplo, quem está com sintomas do coronavírus e está em casa nesse momento nos ouvindo, o que deve fazer, tomar de cuidado no uso desses objetos pessoais? Segregar completamente o uso de objetos pessoais. Isso incluindo toalhas de rosto, toalhas de banho e roupas. Se a pessoa realmente estiver sintomática, usar as roupas, naturalmente eu estou compreendendo que essa pessoa entendeu que deve ficar em casa de quarentena, em observação, né? E a troca de roupa tem que ser feita assim, sem outra pessoa entrar em contato. Ela mesma colocar num saco plástico, pode ser um saco de lixo, e ela mesma colocar dentro do tanque ou da lavadora de roupas. Se outra pessoa for manipular, basta higienizar as mãos logo depois de manipular. Esse é o segredo. Higienização das mãos com água e sabão. Na ausência do álcool em gel e da água e sabão, o que a gente pode utilizar para desinfectar? Muita gente falando de vinagre, água sanitária, desinfetante. O que é verdade e mito? Olha, essa pergunta vai ficar, não é que ela vai ficar sem resposta, mas começa a aparecer um monte de coisa, um monte de crendice. Misturar água com café, botar vinagre e pingar 3 gotas de limão. Eu acho que a gente não deve estar ouvindo essas coisas, não. Água e sabão, eu acho que vai ter em qualquer lugar, né? Pode faltar o álcool gel, mas água e sabão não vai faltar. Então é água e sabão que é o X não do problema, é da solução do problema. Verdade, doutor.
Olha, a gente está caminhando para o final da entrevista. Vamos só checar se tem mais alguma pergunta aqui de ouvinte, agradecendo ao doutor Ricardo Madeira a gentileza em conversar conosco. Olha, bom dia, meu nome é Carla, moro no centro de São Francisco, meu marido é caminhoneiro, viaja para vários lugares. Sou diabética e hipertensa e o meu filho é diabético. Estamos no grupo de risco. Gostaria de saber quais as medidas que devo tomar com a chegada de meu marido em casa, pois o vírus não está escrito na testa que tem ou não. Estamos confinados, porém o meu marido não, pois ele precisa trabalhar. Quais os cuidados que ele deve tomar ao retornar da estrada? Porque os caminhoneiros seguem trabalhando, uma atividade que não para por conta da necessidade de abastecer as cidades com alimentos e mercadorias, né, doutor? Exatamente. Ela bem disse que tanto ela quanto o filho estão no grupo de risco. É uma situação muito complicada, mas tem que ser enfrentada. O marido dela, quando chegar em casa, a primeira coisa é saber se ele está sintomático, né? Se ele não tiver, ele pode estar naquela janela que ainda não está sintomático? Pode. Então, nessa janela, em torno de 5 a 7 dias, ele ter cuidados na higienização das mãos e usar máscara na hora que entrar em casa, unicamente por conta de estar lidando com familiares dentro do mesmo ambiente em situação de risco. Isso não é recomendado para qualquer pessoa, mas nessa situação é o que eu recomendaria. Ok. Doutor, tem uma pergunta aqui da Maria Lúcia. Vamos ouvir a pergunta dela. Eu não sei como que o senhor está aí, teria... Eu gostaria que fosse a última, porque eu estou com minha mulher fazendo sinal aqui para mim, e está com uma situação para resolver aqui dentro da minha casa. Não, tudo bem. O álcool 70% tem que ser em gel ou serve também o álcool 70% líquido? Com certeza serve também o líquido. O gel é por conta de uma comodidade. Adere à mão e pode ser levado num vidrinho, sem estar molhando nada, mas o líquido também serve, né? O álcool 70% é muito difícil encontrar o álcool absoluto, que é esse álcool 92,8%. Mas a gente pode fabricar também o álcool 70% em casa, misturando em partes iguais um com o outro. O álcool 42,6% com o álcool 92%, e dá mais ou menos uma concentração entre 60% e 80%, que é a concentração desejada para desinfetar, né? Doutor Ricardo, nós já vamos liberar o senhor já, tá? Tá bom. Só vou fazer mais uma pergunta, o Paulo André tem mais umazinha aqui. Aliás, pois não. Só para a gente fazer algumas considerações finais e agradecendo ao doutor Ricardo Madeira. Doutor Ricardo, rapidamente, de uma maneira muito objetiva, o senhor tem, lógico, como profissional, dialogado aí com a sociedade de medicina, enfim, entre seus colegas. A gente acompanha aí as informações de testes de vacina na China, Estados Unidos, no entendimento dos profissionais. O senhor mesmo, como um médico que está no meio, eu só acho que em quanto tempo teremos a conclusão desses testes e essas vacinas efetivamente aí disponíveis à população? Isso vai variar por conta de uma situação só. Tem uma vacina que ela pode oferecer uma construção, uma comercialização mais rápida, é uma vacina mais fácil de ser feita, que é com sequência genética do vírus. Imaginando que o organismo pode acordar o seu sistema imunológico quando se deparar com aquela sequência genética. Mas ela é menos eficaz em termos de tempo. Essa poderia estar em 30, 45 dias comercializada. Mas ela é menos eficaz, sabida menos eficaz do que aquela feita com vírus vivo atenuado. Então, tem que criar famílias de vírus e criando, até encontrar um filhotinho daquele que não ofereçam risco de adoecimento severo, e aí desse faz uma vacina. Um vírus que a gente chama de vivo atenuado. Essa é a melhor vacina que tem. E isso vai demorar. Vai demorar mais de um ano, possivelmente. Doutor Ricardo... Pois não. Obrigado, Paulo André. Doutor Ricardo, veja bem, não é uma pergunta da rádio, viu? Uhum. É a gente, em respeito ao ouvinte, que fez uma pergunta aqui, que no meu modo de entender é uma pergunta absurda, mas eu vou fazer porque serve até para o senhor orientar quem tiver a loucura de fazer isso, no meu modo de entender. Uhum. O senhor falou em álcool gel, álcool 70, álcool 90. Aí o ouvinte ligou para cá dizendo se pode... Olha só, o álcool combustível... Você pode... O álcool combustível, pelo fato de, na fabricação dele, ser usado o álcool, né?
O álcool combustível é etanol, né? E usa o álcool. Mas ele é de um tipo de química que eu acho que extrapola realmente a nossa orientação de usar álcool combustível por conta de eu não saber que tipo de concentração tem, a mistura química de outras substâncias. Então eu não aconselho de jeito nenhum usar o álcool combustível. Ok, doutor Ricardo, quero agradecer a participação do senhor aqui no Jornal São Francisco a Notícia. O presidente da CDL, Gerson Wellington, está aqui e vai bater um papo conosco já já. Ele está perguntando, só para finalizar mesmo, pedindo desculpas ao senhor, as pessoas estão utilizando tecidos de TNT, improvisando máscaras caseiras. Isso tem alguma eficácia? Olha, acaba que tem, né? Porque a proteção, eu vi também uma coisa muito interessante de fazer até com esse papel toalha, que dobrando em cima dele mesmo, fabricar com utilização. Eu vi isso na internet também, com utilização de elástico desse de prender dinheiro, para prender atrás da orelha e proteger. Eu diria que é melhor do que nada, mas eu, sinceramente, eu não vejo também nem na embalagem daquilo o tamanho do poro. Então, eu não conseguiria afirmar para você se ele é ou não eficaz. Em princípio, não. Mas eu não sei te responder. Não vem essa informação na embalagem do produto. Não tem essa informação. Ok. Bom, a gente conversou com o Dr. Ricardo Madeira, pneumologista. Peço desculpas aí às pessoas que enviaram perguntas, porque, infelizmente, o tempo está escasso, mas algumas perguntas que ficaram sem respostas são perguntas que a gente pode, inclusive, enviar para o Dr. Ricardo, depois ele nos responder, a gente responde ao ouvinte. Muito obrigado ao pneumologista Ricardo Madeira pela gentileza em falar conosco. Eu que agradeço estar com vocês, o prazer está sendo útil de alguma forma para a população. Um grande abraço. Um grande abraço, doutor Ricardo. Obrigado mesmo.